Fala galera, é hoje o dia do nosso episódio final de The Walking Dead. Galera, esse aqui é o último vídeo de contagem regressiva, falando já diretamente sobre essa 11ª e última temporada de The Walking Dead. E vai ser completamente diferente, galera, não vai ter o roteirinho aqui, vai ser completamente numa conversa, como a gente já tá acostumado a fazer. Então assim, primeira coisa, galera, já coloca nos comentários o que vocês acharam até esse momento sobre essa última temporada e tudo mais. E também, galera, já vou mandar um grande desafio assim, meu amigo Roberto Shazam, ele tem um canal aqui no YouTube, cara, que é especializado em quiz. E ele fez um quiz especial sobre The Walking Dead. Tá aqui na descrição do vídeo, tá, o quiz. Entra lá, porque esse grande desafio é para os fãs de The Walking Dead conseguirem, assim, acertar todas. Tem que gabaritar, galera. Assim, o amante de The Walking Dead, cara, o grande fã de The Walking Dead, tem que conseguir gabaritar o quiz. Então, assim, entra lá, prestigia o trabalho também, assim, do meu amigo Beto Shazam, cara, porque ele é um grande fã de The Walking Dead também, cara. E as perguntas estão, assim, foda. Foda. Entra lá, galera, pra gente poder prestigiar e também assim, cara, tem que gabaritar o quiz, galera. Pô, tem que ali conseguir colocar todo esse conhecimento de The Walking Dead que a galera tem. Então assim, sobre a 11ª temporada, pô, a gente teve, né, A, B, C. Vamos falar, obviamente, começando da parte A, que começou com os 2 episódios ali do Enteron, né? Que começou, cara, com aquela cena gigantesca deles trabalhando em equipe, que foi muito massa de ver. E eles se comunicando já por gestos e tudo mais, buscando comida, que foi muito o motivo também do porquê que levou, né, nessa parte A, aos personagens saírem de Alexandria, que não tinham mais os recursos, e irem para uma tal de Meridian. E essa Meridian era a comunidade onde a Meg estava inserida. E o que aconteceu também, né? Eles foram expulsos por um outro grupo que dominou lá, chamados os Reapers. Que aí a gente teve, cara, que pra mim esse é o grande problema dessa primeira parte dessa última temporada, mas acho que até assim, da temporada por inteiro, tá? Os Reapers, cara, pra mim os Reapers não funcionaram. Eles têm um grande momento de apresentação no segundo episódio do Enteron, só que depois, cara, ele se tornou um grupo assim, não tão interessante. Principalmente, cara, o episódio onde o Pope conversa muito com o Daryl pra tentar, né, aceitar ou não o Daryl ali, era um grande teste e tudo mais, pro Daryl poder estar dentro do grupo dos Reapers também. Mas isso levou muito essa parte A. Outra coisa que levou muito a parte A, que aí é sensacional, que é todo o desenvolvimento que teve entre Meg e Negan. Finalmente aconteceu na série algo que não podia ter acontecido antes, porque a Lauren Cohen saiu da série, né? Mas a partir do momento que ela volta, ainda lá no DS16, cara, eu queria muito ver o momento onde a Meg estaria na frente do Negan, como que ela ia revidar tudo que o Negan fez para ela, pro filho dela, e, obviamente, lá pro Glenn, lá no 7x1. E, cara, quanto que essa parte A de The Walking Dead se propôs realmente em desenvolver toda essa relação entre os dois personagens, tá? E relação, galera, não tem nada a ver com relação amorosa. Assim, não. Shippar os dois, assim, não, cara. Por mais que a série teve um episódio lá que ela colocou quase isso ali pra acontecer, pra também ver o que ia acontecer de reação dos fãs, tá? Mas desenvolveram muito bem essa relação deles, e óbvio, tem um momento lá no Enteron, parte 1, que o Daryl tem que dar um soco na cara do Negan, porque o Negan pegou e provocou a Meg, né? Trazendo de novo tudo que aconteceu lá atrás em relação ao Glenn, mas também por que ele pega e revida, né? Por que ele fala aquilo lá que ele fala pra Meg também? Porque todos ali estavam, querendo ou não, a favor da Meg e, obviamente, né? Inclusive dando, cara, trombadas no Negan lá, né? É só a gente lembrar todo momento deles, caminho para a estação que tem da subterrânea do trem e depois o caminho deles todo pro trem. E o primeiro episódio acaba com um cliffhanger, né? Que, cara, é uma coisa que não funcionou, que é o momento onde a Meg tá lá tentando subir, né, no vagão do trem, ela acaba escorregando, tem uns zumbis ali embaixo e o episódio acaba. Só que começa o episódio 2 e a gente vê que a mesma situação é mostrada de outra maneira, né? Os zumbis já estavam um pouquinho mais longe, eles não estavam na proximidade como tinha sido mostrado no final do primeiro episódio. E a maneira como a Meg tem tempo de pegar, se abaixar e ir para baixo do vagão, cara, pela situação do primeiro episódio, ela não teria como fazer aquilo, né? A gente falou muito, cara, nas lives sobre esses 2 primeiros episódios, os Enterons, porque eles foram liberados ao mesmo tempo, né, pela MC Plus, ou o nosso querido, né, famoso tio da fita, o quanto que aquele cliffhanger nele não funciona, assim. Mas foi mais um momento também que levou ao 3º episódio, onde o Negan e Meg começam a se aproximar um pouco mais, assim, né? E a história da Meg contada num grande monólogo no 2º episódio também, assim, é um momento foda que tem também dessa parte A. E muito da parte A também é o relacionamento do Daryl com a Lia, né? Que o Daryl,
a gente conheceu lá nos episódios especiais da 10ª temporada que ele teve um relacionamento. E esse relacionamento era com a Lia. E a Lia está do lado dos Reapers, né, nesse momento ali. Isso tudo, cara, foi muito importante também, porque trouxe consequências para um momento que acontece mais pra frente lá da série também, mas isso já na parte B. E muito, cara, quando o grupo decide, né, seguir esse trajeto para Meridian, quanto que eles se dividem, o quanto que a série acaba nessa parte A com esse grande também momento de um cliffhanger do ataque, né? Com a Lia tomando controle sobre os Reapers, ela matando o Pope, que foi um momento também bem inesperado que acontece, porque parecia muito que a relação Daryl e Lia ia levar a Lia a ficar ao lado do Daryl, e não, acontece exatamente o oposto. E daí a gente chega, cara, no começo da parte B, com um episódio que é assim, ó, antes de falar sobre isso, a gente teve um episódio, tá, que foi 1, 2, 3, 4, 5, que é On the Inside, tá, que é o episódio 6, na verdade, que é o episódio do Retorno da Connie, que foi espetacular. O episódio de volta da Connie é espetacular porque a série vai literalmente dentro do gênero de terror que faz muito parte de The Walking Dead também, e o quanto que esse episódio é foda. E é o episódio também que tem toda a parte em relação ao Virgil, né? Porque o Virgil, cara, ele é apresentado ali, aí acaba o episódio, né, o 6, com ele gravemente ferido, aí ele aparece no 7º episódio lá, ele já bem, recuperado, não morreu, aquela coisa toda, só que depois ele some, e a gente sabe que o Virgil tem uma grande importância porque ele tem uma grande informação em relação a Michonne, e nada mais, nunca mais a gente viu o Virgil. Quem é Virgil? Né? Como a gente brinca bastante assim nos nossos debates também. Então, foi um ponto ali bastante interessante. E também, falando da Connie, novamente ela estar próxima da Carol é também um momento onde a Carol consegue limpar esse grande trauma que ela estava ali, de tudo que tinha acontecido lá atrás do momento da caverna. Então, o retorno da Connie é muito importante para esse momento. E ver a Connie junto com o Daryl também, cara, é uma coisa, para nós fãs, que é bastante emocional também, porque são dois personagens que em algum momento parecia que eles iam ter um algo mais também, né? Mas, acima de tudo, são dois personagens que se gostam muito, e a relação dos dois é muito massa de ver também. Então, foi outro ponto muito importante. O começo da parte B é explosivo. Explosivo. No Other Way, cara, assim, ó, um dos melhores episódios que a gente teve também nessa 11ª temporada, e é um episódio focado muito na ação, com um momento crucial da Meg executando também, ela fazendo contra aquilo que o Negan tinha falado para ela fazer também, mas acaba sendo poupada ali, então a Lia continua dentro da série. A gente já tinha visto a apresentação de Commonwealth na parte A, tá? A apresentação foi vindo num crescente ali em pílulas, ou seja, Commonwealth estava sendo sim desenvolvida desde a parte A, e na parte B, cara, Commonwealth obviamente que domina sem mais os Reapers, sem mais a questão de Meridian também. Eles dominam muito ali. E junto desse domínio, tem um personagem que para mim é o grande comandante da parte B, que é o Lance Horsby. O quanto que ele foi bem desenvolvido, o quanto que ele é bem atuado, cara, sabe, é gigantesco assim como que eles conseguem criar um antagonista tão forte como eles criam com o Lance Horsby. E ao mesmo tempo, cara, a Pamela, ela ainda não é, né, essa antagonista ali. Ela conhece as comunidades e tudo mais, tenta essa aproximação com a Meg, o Lance tenta essa aproximação com a Meg, os habitantes de Alexandria, de Hilltop e tudo mais, sobreviventes são levados para Commonwealth, aumentam já, né, em relação ao grupo que já estava lá em Commonwealth e tudo mais. Então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo nessa parte B, e a parte B a gente vai realmente ficar e explorar Commonwealth. É muito disso, junto a um personagem chamado Sebastian. E por muito tempo a gente teorizou o que poderia acontecer com o Sebastian por causa do arco dele dos quadrinhos. Ele é o personagem que mata o Rick Grimes, né? Então, a apresentação do Sebastian, ela é bem feita na série e é um personagem que é muito bem caracterizado como a imagem que se tinha dos quadrinhos de ser, cara, um personagem para te odiar. É literalmente isso, né? E essa parte B tem muito desse crescente em relação ao Lance como esse grande vilão, para que a gente tenha também o quanto que ele vai, né, fazendo as coisas por trás da Pamela. Ele tem o seu próprio grupo, inclusive, né, ali para conseguir fazer com que essas coisas aconteçam, e esse poder todo aumentando até chegar naquele momento final lá, onde ele simplesmente domina Alexandria, domina Hilltop, domina Oceanside, e acaba com aquele grande cliffhanger lá da questão do moedinho, com a galera lá perfilada, tudo mais.
Talvez ele teria executado as pessoas de Oceanside? Talvez sim, porque isso não é algo claramente explicado. E não é algo que a gente vai ver. Não é algo que a série se interessou realmente em mostrar, tá? Mas é algo sim provocado para mostrar. Pô, as bandeiras de Comoel descendo, cara, na parte final do episódio 16. Né? O Lance comandando por completo tudo que estava acontecendo ali. Isso é magnífico, cara. E continua assim o desenvolvimento da relação do Negan com a Meg. E essa relação vai para um outro ponto, porque acontece ali, né, uma passagem de tempo. E nas passagens de tempo a gente vê que o Negan já está com uma esposa, que é a Annie, e que essa esposa do Negan está grávida, ou seja, o Negan vai ser pai. Então mudou por completo, né, toda a visão dele quanto de importância de mundo, cuidado com as pessoas, e a relação dos dois, Negan e Meg, também vai para um outro lugar. Mas tem um grande detalhe dessa parte B. Tem aquele momento onde o Herschel Jr. descobre que o Negan é realmente o assassino do Glenn, assassino do seu pai. E tem aquela cena, aquele momento memorável, onde o Herschel Jr. está com a arma apontada para o Negan, naquele momento onde está tendo a invasão, naquele grande bloco lá onde as pessoas moram e tudo mais, onde o Negan mora com a Annie. E, cara, a promessa desse futuro realmente acontecer, do Herschel Jr. ir atrás do Negan para ter a justiça pela morte do Glenn. Então foi um grande momento também, mas logo depois o Negan protege o Herschel Jr., ou seja, a relação dele com a Meg vai para um outro patamar. Não que a Meg perdoe o Negan, porque isso, cara, nunca vai acontecer. Mas que existe, sim, um momento de entendimento entre os dois, e isso continua nessa parte B de The Walking Dead. Cara, a parte C, obviamente que a gente esperava muitas consequências em relação a mortes, porque a gente estava na parte final. Teve a derrocada do Lance, teve aquela menção toda que, obviamente, que a gente joga para a CRM, porque o Lance fala para a Pamela, já quando ele já está preso e tudo mais, que caso aconteça algo com ele, a Pamela vai perder os contatos que ele tem. E esses contatos que ele tem em relação a outras comunidades, é óbvio que a gente joga diretamente para a CRM. Porque uma das coisas que foi mostrada nessa parte C é o tal trem, e é a Connie ser potencial, o Desenhado 2, que a gente considera muito em relação a e B, como foi apresentado lá em Urbion, foi apresentado na série principal também, quando a Jades leva, né, o Sr. Rick Grimes lá com o nosso querido helicóptero, ou o nosso Uber do CRM e tudo mais. Cara, tem essa clara ligação entre Commonwealth e CRM acontecendo ali, mesmo sem que isso esteja literalmente falado, nominado dentro da série. Mas nós, fãs, a gente vai decifrando, vai ligando esses pontos, né? E teve, cara, uma grande inversão de arco, que foi uma grande surpresa, como que eles resolveram o arco do Sebastian, com a morte do personagem ali para uma zumbi, mas para a culpa ser jogada para o Eugene, né? Porque o Eugene literalmente pega o Sebastian, tira ele, que ele estava tentando jogar a nossa querida Max, para o zumbi, e nisso o zumbi vai e acaba matando o Sebastian ali. E nesse momento, obviamente, que a Pamela se revolta, ela se torna realmente antagonista, né? E a partir desse momento ela quer vingança pelo seu filho, mesmo com todos os problemas de relação, né, que os dois tinham. E o principal alvo é o Eugene. E isso já cria todo o arco em relação a Yumiko. A Yumiko esteve muito fora de The Walking Dead na parte B, porque a atriz ficou grávida, então ela não teve essas participações na parte B. Mas na parte C ela está de volta com muita importância, porque ela assume também essa parte de defender o Eugene e ir contra, né, tudo aquilo que a Pamela estava fazendo. Então a maneira como a parte política de Commonwealth vai sendo apresentada desde a parte B. Se a gente lembrar na parte B, os momentos, né, que são o início da colocação para o povo de Commonwealth dos segredos dos Milton, depois isso é explorado novamente através da gravação que a Max faz do Sebastian, que é colocado lá no Dia dos Fundadores na parte C, que é o episódio onde o Sebastian acaba sendo morto. Tem toda a questão, né, também do artigo que foi elaborado pela Connie. Tem a tal lista que nunca foi colocado quem que realmente entregou aquela lista lá, com as pessoas desaparecidas, que depois na parte C a gente também conheceu através do personagem do Tyler Davis, que aparece lá na parte A de The Walking Dead, o cara que se levanta contra os Milton e tudo mais, e tal posto de trabalho que era algo totalmente feito e comandado pelo Lance, né? Então que, como ela também tinha essas outras coisas acontecendo ali. Então essa parte toda política e social é muito massa a gente ver, porque isso traz resultados para tudo que está acontecendo dentro de Commonwealth e que vai batendo em relação aos outros personagens. E não tem como de não falar, finalmente, de algo que a gente já sabia que ia acontecer em relação aos zumbis variantes. Cara, tem um grande asterisco sobre isso, que os zumbis variantes aparecem desde o episódio 1 de The Walking Dead. É só a gente lembrar que isso foi ideia do Frank Darabont, que era o showrunner de The Walking Dead lá no começo. É só a gente lembrar, cara.
Primeira cena de The Walking Dead, quando o Rick Grimes aparece, tem a garotinha que tá lá caminhando calça baixa pra pegar o ursinho. Ponto. Depois, no mesmo episódio, tem a esposa do Morgan, que sempre volta todas as noites pra casa dele, porque ela tinha uma coisa chamada ainda memória acontecendo nela, que ela voltava pra lá e ela, inclusive, tentava abrir a porta. Então, isso sempre aconteceu. Isso foi algo que sumiu em The Walking Dead. Por quê? Porque mudou o showrunner e tudo mais, né? E as ideias começaram a ir para outro caminho. Para a continuidade do universo The Walking Dead, é óbvio que foi trazido novamente essa questão das variantes. A gente viu a cena pós-créditos lá de World Beyond, que vai ser muito, né? Também, assim, tema da spin-off do Daryl e tudo mais. E aqui, cara, o episódio 19 da parte C, que é realmente a aparição dos variantes para os outros personagens, foi muito bem feito. O que o variante pode fazer, cara, segurando a lança da Lydia, depois escalando, depois pegando a questão da pedra, entendeu? Para pegar e daqui a pouco quase matar o Jerry, depois, né, que o Aaron consegue impedir que isso aconteça e tudo mais. E o ponto onde todos ali imaginam que é um sussurrador. Então a retirada lá, né, de uma possível máscara e tu vê que realmente não é um sussurrador, é uma variante, e vem com aquela explicação do Aaron, que, cara, isso geram coisas de outros momentos, de outras regiões, que isso tinha acontecido, tudo mais. Ok, a gente compra essa explicação, mas a gente sabe que as variantes em The Walking Dead, elas já existiam há muito tempo. Mas ok, o importante é que foi massa ter essas variantes acontecendo ali. E aí, galera, a gente chega realmente nesse momento onde a gente tem essa queda da Pamela Milton para acontecer, a gente tem, né, a relação toda da queda lá do posto avançado de trabalho, a gente tem a retomada de Alexandria pelo grupo e a decisão do grupo de se unir para voltar para a Commonwealth e tirar a Pamela Milton do poder e, ao mesmo tempo, cara, salvar as pessoas inteiras de Commonwealth, porque a única maneira de ter paz é sem Pamela Milton. Então isso tudo muito leva até o episódio 23 pra gente ver essa grande conclusão no episódio 24. Certo, galera? Coloca nos comentários aí, ó, qual o momento mais marcante que vocês têm dessa última temporada aqui. E não esqueçam, galera, hoje, a partir de 8 horas da noite, tô abrindo live pra fazer o maior esquenta desse YouTube brasileiro pra gente, cara, ficar juntos até o momento da liberação do episódio pra gente poder assistir e tudo mais. Certo, galera? E depois tem todo o material completo, cara. Tem vídeo de crítica, tem live 1h30 da manhã também que eu e o Henrique a gente vai entrar pra dar toda aquela parte emocional sobre tudo que vai acontecer. E também, cara, tem live semana que vem, tem muito conteúdo sobre esse episódio final saindo semana que vem. Ou seja, galera, tem muita coisa saindo de The Walking Dead, certo? Não esqueçam, galera, de dar aquela ajuda também, que é muito importante sempre, de curtir o vídeo e assinar o canal, certo? Take04, viva o sonho aqui!